Então, é importante a gente fortalecer os pontos positivos. Hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente teve chance de abrir o placar, teve chance de até matar o jogo ali no primeiro tempo, a gente não conseguiu concluir as jogadas, mas ter mais atenção, trabalhar essa bola, esses cruzamentos. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar, vamos ter uma semana aí para poder trabalhar e ajustar esses detalhes para chegar na final o mais completo possível e fazer um grande jogo lá. Valeu, Vitor. Ô, Vitor. No primeiro tempo hoje o time jogou até de forma dura e no segundo tempo tomou 2 gols. O que dá para tirar de proveito desse jogo para a final que está por vir? O primeiro tempo o time entrou confiante, criou oportunidades, eles também criaram, foi um jogo bacana de se assistir no primeiro tempo. No segundo tempo a gente perdeu um pouco não sei se foi desatenção, não sei se foi... Não sei te explicar o que aconteceu, porque é difícil quando sofre o gol, você ficar procurando o culpado, procurando o que aconteceu. Eu vou rever o jogo como eu sempre faço, vou avaliar e agora é focar no que a gente fez mais no primeiro tempo do que no segundo. Tentar apagar um pouco esse segundo e focar nas coisas boas que a gente vem fazendo, que o time vem se fortalecendo jogo após jogo aí. A gente hoje perdeu uma sequência, acho, de 7 jogos que a gente vinha sem perder, né? E agora é trabalhar. A gente tem uma semana para trabalhar para chegar lá em Assunção e fazer um grande jogo. Ô, Vitor, nos últimos 3 jogos o Atlético tomou 7 gols e vinha numa regularidade muito boa a defesa. Preocupa isso às vésperas de uma final? Com certeza, cara. É uma coisa que não preocupa, mas chateia. Chateia porque a gente vê o tanto que a gente vem trabalhando, o tanto que a gente vem se esforçando e daí acaba que acontecem esses resultados. É um resultado que, para mim, como defensor, me machuca demais saber que o time está sofrendo gols aí. 7 gols em 3 jogos, para mim, é uma média muito alta, que eu não costumo ter isso para mim. E agora é continuar cobrando, conversando com os companheiros, porque também não dá para chutar o pau da barraca, porque ainda tem o jogo mais importante do ano chegando aí. A gente vai precisar de todo mundo, da confiança de todo mundo. É conversar e pegar essa semana que a gente vai ter aí para trabalhar, para tentar evitar o máximo possível os erros que vêm acontecendo, para que a gente possa fazer um grande jogo lá em Assunção e dar alegria para a nossa torcida. A gente estava comentando agora com o Vitor Hugo, né? A defesa do Atlético é muito consistente nos últimos 3 jogos, 7 gols, às vésperas de uma final. Isso preocupa, Everson? Preocupar não, mas lógico que são números ruins, né? Mas a gente vem de bons jogos. Você pegar o último recorte dos últimos 6 jogos, a gente tomou esses 7 gols, mas a gente ficou 3 jogos sem tomar gols também. Então a gente ficou metade dos jogos sem tomar gol. Competir um pouco mais, sabemos que a gente tem uma decisão muito importante. Jogo mais importante do ano, então é trabalhar bem essa semana pra gente chegar preparado para buscar esse título para nós e para a massa. Um jogo só não tem como errar, não tem como voltar atrás. O que dá para tirar aí de focar para essa grande final? A torcida vai comparecer em peso lá. Qual que é a expectativa para essa? Expectativa de fazer um grande jogo, trazer o título do nosso torcedor. Sabemos que o jogo único é um jogo mais nervoso, é um jogo mais estudado, é um jogo que você tem que minimizar os erros. Então vamos trabalhar muito bem com certeza essa semana para que a gente possa ver os pontos fracos da equipe adversa do Lanús, ver os pontos fortes que eles têm para a gente poder saber jogar nos pontos fortes deles e poder tirar vantagem nos pontos fracos. Então com certeza é um jogo muito difícil, mas que a gente está super preparado e vamos nos preparar mais ainda para a gente poder chegar no sábado e trazer o título. Bom, você fez muito bem, jogar aqui contra o Bragantino, eles marcam linha alta, sempre fica um jogo de segunda bola. No começo do jogo a gente ganhou bastante segunda bola, no final do primeiro tempo a gente acabou perdendo um pouquinho dessa competitividade, que no começo do segundo tempo a gente voltou um pouco disperso, como no jogo contra a equipe do Fortaleza. Então, com certeza, numa bola parada e numa segunda bola que a gente não competiu tanto com a equipe adversária, acabou nesses 5 minutos a gente tendo uma derrota. Não influi em nada, não. Eu acho que o futebol, ele é assim, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro. É lógico que hoje a gente queria um resultado positivo, porque treinamos para isso, mas infelizmente não veio. Mas por se tratar de mais uma final, eu acredito que isso não influencia em nada, porque você tem que estar mais alegre, você tem que estar mais feliz, você tem que estar mais focado, porque se trata de uma final. Você está numa final, você sabe o quanto é difícil chegar numa final. Então eu acredito que hoje a derrota hoje não influencia em nada no sábado. Eu acho sim que a gente tem que trabalhar essa semana para corrigir, né, os erros, para não acontecer no sábado e a gente chegar lá e coroar essa Sul-Americana campeão. É o que a gente tem que fazer. Rony, nesses últimos jogos, no último jogo contra o Fortaleza e hoje também, falou-se em desatenção, né? Em poucos minutos o Atlético toma 2 gols, também aconteceu isso no último jogo. Realmente a gente pode dizer que talvez o time estava com a cabeça já pensando na final, é isso? Não? Cara, eu acho que a gente deixou um pouquinho de jogar, uma desatenção no segundo tempo. No primeiro tempo a gente consegue competir e no segundo tempo a gente acaba, né, abaixando um pouquinho a guarda.
Mas eu acredito que cada jogo ela tem o seu, ela tem a sua expectativa de querer vencer, de querer competir. Mas eu acho que, como eu falei na última entrevista, esse jogo que nos prepara para a grande final. E eu acho que o que a gente viveu hoje aqui, a gente não pode, né, levar para a final. Como eu falei, a gente tem que corrigir alguns erros, porque a gente não tem margem para erro no sábado. Então, eu acredito que a gente vai trabalhar essa semana para corrigir os erros, para não acontecer no sábado. E a gente sabe que final não se joga, se vence, e é o que a gente vai fazer no sábado. O Igor, um fato diferente hoje no jogo, né? Uma expulsão, a gente não está acostumado a ver isso acontecer com você. Como é que foi o lance? O que você pode dizer dessa expulsão? Como eu falei, até o Marcelo comentou comigo, ele falou, você deu azar. E a verdade foi essa, eu não tive a intenção de dar o carrinho com os 2 pés. Como eu falei, ele veio de um ponto cego, que também teve o mérito dele, para fazer a reação do pós-perda. E ele vai chegar primeiro que eu, e eu na zona de perigo que eu estava, tento dar o carrinho para dar o biquinho na bola, e ele chega primeiro, e o meu pé de apoio escorrega, e parece que eu vou com os 2 pés. Repito, os 2 pés pegam, foi um lance muito forte, na minha opinião também era para expulsão, mas eu não tinha a intenção de fato de dar o carrinho com os 2 pés. Aconteceu, mas eu não tive a intenção. E assumo as consequências disso, estou com a cabeça muito tranquila. Conversei com os meus colegas que já pedi desculpa, não é como você bem disse, não é algo recorrente, que eu faço com frequência, mas aconteceu, todo mundo tá dentro do campo, tá sujeito, e mais uma vez peço desculpa aí para os meus companheiros e a torcida. Cara, é claro que a gente queria estar melhor no Brasileiro, mas assim, independente da nossa posição no Brasileiro, não vai mudar o nível da responsabilidade que a gente está levando para essa final, da importância, melhor dizendo, para essa final. A gente sabia que era o jogo desde então, quando do segundo jogo em casa, contra o Del Valle, né? A gente sabia que era o jogo mais importante do ano, que seria essa final. Claro que precisávamos melhorar no Brasileiro, conseguimos isso, onde a gente consegue jogar mais tranquilo, eu digo, sem tanta pressão para os times lá de baixo, mas levando em consideração que a gente precisa ganhar. A gente sabia que o jogo mais importante seria esse do dia 22, e a gente procurava conversar entre a gente que, cara, vamos esquecer esse jogo, vamos focar sempre no próximo jogo. E quando chegar na final dessa decisão, a gente vai pensar somente nessa final, porque ano passado a gente fez campanhas maravilhosas nas Copas, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Deixamos a desejar no Brasileiro por excesso de confiança nas Copas, por imaginar que vamos ser campeão em uma das Copas, ou talvez nas 2 Copas, quando a gente chegou num momento muito bom contra o Flamengo e acabou perdendo a Copa do Brasil, e ali foi um baque pra gente. Precisávamos recuperar pontos no Brasileiro e depois chegar na final da Libertadores com uma pressão muito grande. O Botafogo confiante, que tinha acabado de ganhar do Palmeiras, e com 2 minutos de jogo a gente ficou com o jogador a mais e não conseguiu lidar com aquele ponto que naquela situação seria positivo pra gente, e acabou ficando negativo porque a gente não soube lidar. Quando eu falo a gente, muitos culpam só o Milito, muitos culpam só os jogadores que estavam lá dentro, mas assim, é um grupo, futebol é um grupo, quando se perde todo mundo, quando se ganha todo mundo. Então faltou um pouco de maturidade a nível geral, de poder entender aquele momento ali que estávamos com a mais, e acabou nos custando muito caro. Esse ano a gente chega, não vou dizer com mais responsabilidade, porque a gente está sempre responsável por esse tipo de jogos, mas assim, com mais atenção, a antena bem mais ligada, porque se define detalhes, foi o que aconteceu ano passado. Então é foco total. O foco total é o jogo de nossas vidas. É o jogo, posso dizer até que é o mais importante desde que eu cheguei aqui no Galo, junto com a final da Libertadores que a gente perdeu. Então, eu mais que ninguém não quero que se repita. A gente sabe que é um grande jogo e pedir a Deus para que a gente esteja todo mundo na máxima concentração, na máxima forma física, na máxima forma tática,
e acima de tudo na máxima entrega, concentração, porque se tiver que deixar a vida lá dentro, a gente vai deixar. Hulk, nesse último jogo, dos 2 últimos jogos, a torcida do Atlético ficou desconfiada pelo resultado, pelo desempenho do time, né? O que você passa para essa torcida? Tem uma semana para trabalhar. O que você pode passar para essa torcida no aspecto de confiança, de que esses resultados não abateram o grupo? Cara, é natural de que quando se vem de 2 resultados negativos que antecede uma final, é natural que cause um pouco de dúvida, de interrogação. Até porque quando você chega numa final e o time está muito bem, está ganhando bem, imagina que a gente ganhássemos os 2 jogos de goleada jogando bem. Talvez o excesso de confiança poderia prejudicar a gente. Entendeu? Então a gente não pode tem que pegar as coisas ruins e levar para o lado bom. Esses resultados, tanto o empate em casa contra o Fortaleza e a derrota de hoje, vai servir como um alerta que a gente tem que entrar muito mais ligado. É uma decisão, é um jogo que você não tem como voltar atrás, não tem como no próximo jogo ir buscar os 3 pontos, não é assim. É um jogo, cara, de vida ou morte. Então a gente vai entrar lá com unhas e dentes, encarar como o último jogo de nossa vida, como se fosse assim. E como eu sempre falei, cara, entrar para jogar decisões, a gente tem que agradecer a Deus primeiramente por ser privilegiado de disputar jogos assim tão importantes. Então temos que entrar com leveza, com confiança acima de tudo. Confiança em si próprio, porque se a gente tem um dom, que Deus nos abençoe com esse dom, a gente possa desfrutar da melhor maneira possível. Não fazer com que o excesso de confiança nos prejudique, manter os pés no chão, tampouco entrar muito tímido, com receio, porque senão tu não consegue jogar com leveza. Então acho que a gente tem essa semana para trabalhar. Espero que seja a melhor semana de trabalho para todos nós, jogadores, comissão, dirigentes, torcedores, enfim, todos que fazem parte da história desse clube, para que a gente chegue na máxima força dia 22, se Deus quiser ser campeão. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Aí.